Olá, bom dia para você que está acompanhando a TV Assembleia. Estamos ao vivo aqui do plenário Dirceu Cardoso e começa agora a sessão ordinária. A pauta de votações está trancada por 7 vetos do governo a projetos de autoria parlamentar. Os deputados precisam analisar esses vetos para que as matérias em regime de urgência possam ser votadas. O primeiro item da pauta é um veto total aposto pelo governo a um projeto do ex-deputado Lorenzo Pasolini, que propõe a implantação de botão do pânico nas escolas públicas e privadas. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado Danilo Baense a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Gênesis 2:18. E disse Deus: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma companheira idônea. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Primeira fase do expediente. Projeto de lei número 103/2022, do deputado Alexandre Chambinho, à Comissão de Justiça, da forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de lei número 104/2022, do deputado Renzo Vasconcelos, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno das Comissões de Justiça, de Segurança e de Finanças. Projeto de lei número 105/2022, do deputado Renzo Vasconcelos, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno das Comissões de Justiça, de Saúde, de Defesa do Consumidor e de Finanças. Projeto de lei 106, do deputado Renzo Vasconcelos, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno das Comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças. Projeto de lei número 107/2022, do deputado Renzo Vasconcelos, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Turismo e de Finanças. Projeto de lei 108/2022, do deputado Renzo Vasconcelos, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. Projeto de lei número 109/2022, do deputado Renzo Vasconcelos, junte-se ao projeto de lei número 867/2021. Projeto de lei 110/2022, do deputado Renzo Vasconcelos, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. Projeto de lei 111/2022, do deputado Renzo Vasconcelos, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. Projeto de lei número 112/2022, do excelentíssimo senhor deputado Emílio Mameli, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, de Segurança e de Finanças. Do item 11 ao item 36, tratam-se de pareceres das comissões permanentes. Há projetos das senhoras e senhores deputados ao despacho para esses pareceres são tramite de forma regimental e inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Convido nesse momento o deputado Eric Musso, presidente dessa Casa de Lei, para ocupar a cadeira. Pode continuar. Vai. Continuamos. Assumo nesse momento de novo a presidente da Assembleia Legislativa. Continuamos os trabalhos. O item 36 agora, senhor Vaz. Item 36. Ela me deu um abraço, 37. Não, parou no 36, é 37 agora.
Item 37. Requerimento número 006/2022 do deputado Sérgio Majestic, de destinação da tribuna popular da sessão ordinária do dia 11 de abril de 2022 para a senhora Irene Neta de Oliveira Pianissola, escritora e poetisa, para falar sobre o canal no YouTube Muito Além da Etanasa. Defiro. Do item 38 ao item 60, tratam-se de requerimento de informações de autoria dos senhores deputados Vandinho Leite e Capitão Sussão. O despacho para todos esses itens e oficie-se. Nesse momento, passa a presidente da Casa de Leis para o nosso presidente Eric Musso. Bom dia a todos e todas, público que nos assiste, deputados, deputadas. Vamos seguindo aqui a sessão. Segunda parte, sujeita à deliberação, requerimento de urgência, deputada Janete. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de retirada da proposição do deputado Favato. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de sessão solene. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Do item 64 ao item 265, em discussão, todos em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. São todas indicações. Nós vamos à ordem do dia. Projeto de lei, veto total, projeto de lei 946. Convoca a Comissão de Justiça, deputado Fabrício Gandini. Senhor presidente, bom dia a todos os deputados. Vou passar a palavra ao deputado Vandinho Leite, que está com a matéria. Deputado Gandini, eu vou me prevalecer do prazo regimental e vou relatar essa matéria na segunda-feira. Ok, regimental, devolvo à mesa, mantido o prazo. Eu, mais uma vez, quero aqui me dirigir ao deputado Dari Pagung. Nós estamos no dia 9. Eu creio que, se for igual à Assembleia, a folha fecha dia 10 do governo. A Assembleia fecha dia 10, a folha. Queria pedir ao líder do governo que dialogasse para destravar a pauta, porque pode ficar sem aumento os servidores da Secretaria de Justiça, Polícia Penal. Mais uma vez, eu estou fazendo esse apelo. Nós estamos travando a pauta a pedido do governo e da liderança do governo. E se fechar a folha, os servidores, os policiais penais, vão ficar sem reajuste nesse mês de março. Nós estamos indo para abril, então estou só fazendo esse alerta para depois não vir a meia dúzia de gaiato do governo dizer que é culpa da Assembleia, porque eu não vou admitir isso de novo. Isso já aconteceu antes do Carnaval, eu engoli seco e estou aqui mais uma vez alertando. Vai fechar a folha e vai ficar de fora os servidores. Eu estou falando isso desde segunda-feira. Com todo respeito, é regimental, mas queria aqui fazer um apelo à liderança do governo, sabe, que façam contato aí com a Casa Civil, a não ser que tenham informações de que a folha feche mais à frente. Eu sei que é retroativo, o deputado Dari já explicou, mas eu estou preocupado com a categoria. E quero que a categoria saiba que isso não é problema da Assembleia. A Assembleia está pronta para votar. Assim, eu só quero deixar isso claro, porque depois nego fica soltando fake news em grupo, dizendo que a Assembleia que não quis votar. E eu não vou admitir isso de novo, porque isso já aconteceu há 3 semanas atrás. Deputado Sérgio Majestic.
Presidente, cumprimento Vossa Excelência, os demais deputados que estão aqui, os funcionários da Casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu concordo com essa preocupação de Vossa Excelência em relação a esse projeto específico de reajuste dos funcionários da Secretaria de Justiça. No entanto, a minha preocupação vai além disso. Nós estamos no início ainda. Lá antes do Carnaval, nós já tivemos várias sessões com a pauta travada, sessões derrubadas. Nós não começamos o ano ainda. Se diz que no Brasil o ano começa depois do Carnaval. Então o Carnaval já passou. Nós estamos na primeira semana pós-Carnaval e as 3 sessões dessa semana com a pauta travada. Nós sabemos que esse ano já é um ano complexo, que é ano de eleição, e vamos ter coragem de falar aquilo que é verdade. Em ano de eleição, os parlamentos, de uma forma geral, já não funcionam muito bem, porque muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com a corrida eleitoral do que com o trabalho efetivamente aqui. Então, fica muito ruim. Além disso, presidente, eu faço um outro alerta. Existe uma quantidade imensa de projetos parados também nas comissões, que deveriam estar já na pauta. Eu mesmo tenho projetos aí que estão há 3 anos entre uma comissão e outra e que não chegam ao plenário. Então, é mais do que isso, né? A gente deveria aproveitar esse primeiro semestre, que talvez ainda um pouco mais distante da eleição a gente pudesse acelerar os trabalhos aqui, e a gente não está conseguindo. Então isso fica ruim para todo mundo, porque quando o jornal diz, né, ou quando se publica lá fora, a Assembleia, então assim, a Assembleia é todo mundo, né? Não se faz distinção, né, de quem é, de por que é. Então muitas vezes a própria população não entende, todo mundo é jogado na mesma situação, como se todo mundo fosse culpado por uma situação que não é real. Então eu também reforço aqui o apelo ao líder do governo, que não trave as pautas, porque assim, até onde eu sei, não há um motivo aparente para isso. Então, fica ruim para todo mundo, deputado Dari. E a gente está no começo do ano, quer dizer, a semana que foi para o brejo essa. Né? 3 sessões que nós não votamos nada praticamente. Em 3 sessões nós votamos 2 vetos. Né? Nada justifica isso. E está ficando mal para todo mundo. Muito obrigado, presidente. Deputado doutor Hércules. Presidente, eu também quero lamentar a sessão não poder votar nada, né? Dari, grande amigo, deputado de diálogo, mas na verdade eles vão dizer, eu sou parceiro do governo, todo mundo sabe disso, vão dizer que a folha será paga retroativamente. Precisa saber se o servidor, se ele quer dessa forma, que realmente a folha vai ser paga com o sistema de pagar o retroativo. Será que isso é importante, pagar o retroativo? É sim, mas por que não paga logo? Se vai pagar, por que não paga logo? Então, na verdade, prender a pauta, a gente ficar aqui, vem para cá cedo e não poder votar nada, isso é lamentável. Isso eu quero dizer, meu querido Dari, conversa com o governo, pede ao governo para ver se a gente consegue apreciar isso, que vote contra ou a favor do veto. Isso aí, aqui é assim mesmo, a gente pode votar contra e a favor. Isso é a casa que a gente entende que é uma casa democrática e cada um pode votar do jeito que achar melhor. Aproveitar e mandar um recado para o meu querido Dari, que o Dom Luiz, o bispo de Cachoeiro, Ferraz está assistindo, está ouvindo, Ferraz falou ontem sobre a Santa Casa de Cachoeiro. O Dom Luiz, o bispo de Cachoeiro, continua pedindo uma audiência ao governador para falar sobre a Santa Casa de Cachoeiro, que está em situação muito difícil. Obrigado, presidente. Presidente, pela ordem, por favor. Deputado Danilo Baense. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu quero inicialmente, presidente, parabenizar aí as falas
dos deputados Sérgio Majeski e Dr. Hércules e me somar a Vossa Excelência com relação ao reajuste do salário dos policiais penais. Segunda-feira eu tive uma reunião com vários policiais penais e ontem eu recebi no gabinete, presidente, uma comitiva de policiais penais cobrando intensamente que esse projeto seja votado. Eles estão colocando, inclusive, na conta do deputado Dari Pagum. A grande maioria publicaram nas redes sociais que quem está travando é o deputado Dari Pagum. Então eu faço um pedido encarecidamente para que isso seja colocado urgentemente em votação, porque está ficando muito feio realmente para essa casa. Muito obrigado, presidente. Está trancada a pauta. Fizemos as nossas considerações. Vou passar a palavra... Presidente, pela ordem. Pois não, deputado e líder do governo Dari Pagum. Presidente, primeiro, bom dia para Vossa Excelência. Quero cumprimentar todos os deputados, todas as deputadas, quem nos assiste, nos acompanha pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Eu só quero informar, senhor presidente, que na próxima segunda, nós estamos fazendo um compromisso de liberar a pauta para votar o projeto dos policiais penais, mas solicitar a Vossa Excelência também, eu vou protocolar no dia de hoje os regimes de urgência dos projetos de lei também, o projeto de lei 89 e o projeto de lei 90, que é dos consultores do Tesouro e dos auditores. Caixa de pau. Roda a folha do Estado. Caiu o som, deputado Dari. Caiu o som. Deputado Vandinho Leite. Pois não, deputado Vandinho. Eu gostaria... acho que o deputado Dari acho que voltou. Eu dou a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência sempre mais jovem. Vandinho, eu só posso... Deputado Dari, agora eu estou te ouvindo, É só para... segunda, colocar o projeto dos policiais penais, e eu estou protocolando nesse momento o regime de urgência também no projeto de lei 89, que é dos consultores do Tesouro, e do projeto de lei 90, que é dos auditores. Se nós conseguirmos votar todos na próxima segunda-feira, nós temos já uma conversa com a CEGE, e ela vai rodar a folha na terça-feira desse mês, igual Vossa Excelência estava preocupada. Deputado Dari, eu vou responder a Vossa Excelência, com o maior carinho. Eu vou responder a Vossa Excelência com o maior... Está cortando o sinal aí, mas nós ouvimos bem Vossa Excelência. Eu vou responder a Vossa Excelência com o maior carinho, com o maior respeito. Assim, eu tenho certeza que isso é uma estratégia do governo e Vossa Excelência cumpre um papel importante de ser líder, ser porta-voz, então não me interprete como uma coisa com Vossa Excelência, mas sim com o governo. Se o governo condicionar a votação condicionada a outra, achando que vai me pressionar, vai dar murro em ponta de faca. Estou avisando logo. Assim, o próprio governo está negociando com as categorias do DR, que são as mesmas categorias dos consultores do Tesouro, para ver se envolve mais categorias.
Então, pode protocolar o requerimento de urgência, mas eu estou no aguardo. Tem uma comissão de deputados tratando disso, para que o governo mande até sexta-feira também do DR. Eu não sei se Vossa Excelência está com essa informação. Se chegar de todo mundo junto, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Nós estamos aqui para fazer o bem, tá bom? Combinado? Senhor presidente, além do DR, o governo está tratando também com outras categorias. O governo, na verdade, está fazendo uma coxa de retalho de aumento mais maluca que eu já vi na minha vida. Mas como ele foi eleito governador com mais de 1 milhão de votos, eu tenho respeito pelo que ele está fazendo. Mas para uma categoria 6%, para uma é 38%, para outra é 42%, para outra é 27%, para outra é 50%. É um negócio assim, é um negócio que me cheira a aumentos em ano eleitoral. Mas nós estamos aqui para fazer as votações e o governo mandando, nós prontamente estaremos de pé e à ordem para apreciar as matérias. Beleza? Obrigado, presidente. Ok. Deputado Vandinho Leite. Um abraço. Deputado Éric, deputado presidente, eu gostaria nesse momento de pedir a baixada de pauta do item 38 ao 52, na verdade todos os meus requerimentos de informação, mas só dizer que eu estou baixando para que entre na segunda-feira, é por conta de ajuste aqui na redação, devido a muitas denúncias envolvendo o DR, e como parlamentar eu preciso fiscalizar, denúncias que chegaram até o meu gabinete. Então, eu estou ajustando o texto para ser inserido na segunda-feira e queria pedir a Vossa Excelência para baixar de pauta. Tá bom, está feito a retirada, a solicitação do autor, deputado Vandinho Leite, eu defiro, peço à secretaria para providenciar a solicitação do deputado Vandinho Leite. Com a palavra pela fase das comunicações, deputado Freitas. Deputado Fabrício Gandini. Deputado Hudson Leal. Declinou. Deputada Irine Lopes. Deputada Janete de Sá. Deputado Luciano Machado. Deputado Luiz Durão. Luciano, tudo bem? Deputado Pastor Mansur. Deputada Raquel Lessa. Deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Sérgio Majeski está com a palavra. Deu uma engraxada no sapato daquela espetacular. Celibril. Celibril. Celibril estraga o sapato. Segundo ele, deputado Bruno, Celibril estraga, tem que ser um negócio... Deixa eu dar uma dica aqui, Celibril estraga o sapato, isso não foi feito para engraxar. O sapato, para conservar, tem que ser graxa de sapato mesmo, de preferência aquela antiga. Você passa, depois dá o brilho. Meus cumprimentos ao deputado Éric Musso, aos deputados que estão aqui presentes no plenário, aqueles que estão presentes no plenário virtual, aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, também os que nos visitam hoje nas galerias. Hoje tem no site do jornal A Gazeta está escrito: crianças precisam caminhar mais de 2 quilômetros para ir à escola no Espírito Santo. Aqui está se referindo a um caso específico de uma localidade de Guarapari. Mas isso ocorre no estado inteiro. Em vários municípios do estado, crianças e adolescentes precisam caminhar às vezes, mais de 1 hora até chegar no ponto onde o ônibus passa. Por isso, que desde aquela época, quando o governador Paulo Artung começou a fechar escolas e turnos aqui no estado, e que não foram reabertos pelo atual governador também, que a gente falava sobre isso. Porque quando você não conhece a realidade das escolas e desses municípios e dessas localidades, então o governo diz assim:
Eu vou fechar uma escola lá em, por exemplo, Joaçuba, né, lá em Ecoporanga. Aí eu vou colocar um ônibus e esses jovens vão poder ir para a escola lá no centro de Ecoporanga. Ora, a questão é que esse ônibus, ele não passa, essa condução que é oferecida, ela não passa de porta em porta para pegar esses alunos, como se fosse o transporte escolar que você, às vezes, paga numa região metropolitana. Esse transporte sai de um determinado local e ali essas crianças ou esses jovens têm que caminhar até ali. Então, quando você fecha, por exemplo, uma escola, uma escolinha em determinado local, muitos daqueles alunos que vão ter que pegar a condução, eles já tinham que andar até aquela escola. Então eles têm que sair muito mais cedo de casa, caminhar. Eu me lembro de uma situação no município de Venda Nova do Imigrante, que a coordenadora disse que por um problema de uma escola que tinha no município de Afonso Cláudio, a escola estava fechada, tinha um grupo de 6 ou 7 alunos, que esses meninos saíam 5 horas da manhã de casa, eles caminhavam quase 1 hora no escuro, até chegar a um ponto que passava uma condução que os levava para uma escola estadual no município de Venda Nova do Imigrante. Então a questão que hoje, né, o jornal A Gazeta traz em seu site, falando desse caso específico em Guarapari, é algo que se repete quase que no estado inteiro, em que jovens e crianças precisam caminhar, precisam acordar muito cedo, até chegar em determinado ponto, ser transportado, depois na volta é o mesmo drama, porque eles vão ser deixados em um determinado ponto e vão ter que caminhar, às vezes por mais de 1 hora, até chegar em suas casas. Por isso que eu digo, todas as vezes que se fala em fechar uma escola, fechar um turno, todas essas questões precisam ser avaliadas. Nós, nos últimos anos, tivemos uma grande quantidade de alunos verdadeiramente expulsos das escolas em função de casos como esse. Ainda existe o caso, já foi relatado aqui também por outros deputados, que às vezes o transporte escolar não pode ser usado, por exemplo, por alunos das chamadas escolas agrícolas. Aquelas escolas chamadas escola família agrícolas. Então, esses alunos precisariam de condução só na sexta e na segunda-feira. Então, é algo também que o governo podia viabilizar para que esses alunos pudessem também usufruir desse transporte, mesmo que essas escolas, as chamadas escolas família agrícola, elas são do MEPES, que é uma organização sem fins lucrativos, elas não são escolas do Estado, mas prestam um excelente serviço em vários municípios do estado. Para aqueles que conhecem o trabalho das escolas chamadas de escola família agrícola, sabem da importância que elas têm na formação do jovem do campo e para manter esse jovem do campo e dar oportunidades de novos conhecimentos na área agrícola, enfim. Então fica aqui esse registro e que a gente se lembre que essa questão relativa ao transporte escolar, que o jornal A Gazeta traz hoje em seu site, não é exclusivo desse ponto em Guarapari. É algo que se repete no estado inteiro e que muitas vezes faz com que crianças, jovens e adolescentes deixem de estudar em função de um fato como esse. Muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, deputado Teodorico Verraço. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, nós acabamos de ouvir o deputado Sérgio Majeski. Há uns 20 dias eu fiz uma indicação exatamente sobre esse assunto de transporte escolar. Como ele disse, não é só em Guarapari que acontece, é no Espírito Santo todo. E eu citei um caso aqui em Santa Fé, onde 2 crianças a 8 quilômetros da estrada são obrigados a andar a pé os 8 quilômetros, porque não está dentro da linha dos 10 quilômetros e muitas vezes o ônibus passa vazio, com poucos alunos. O que nós estamos fazendo um apelo, junto aos deputados Sérgio Majeski, é que se existe um contrato de 10 quilômetros, mas que se permita, durante o trajeto para a escola ou para a casa de volta, que seja pego esses alunos com menos de 10 quilômetros, porque se o veículo tem folga
de transportar esse aluno não custa nada, já está sendo pago. Então, trata-se de uma decisão exclusiva da Secretaria de Educação, junto às prefeituras municipais, que alegam que estão seguindo um ritual transmitido pelo próprio governo do Estado do Espírito Santo. Então, é apenas um entendimento de carinho, de atenção às crianças que, porque moram a menos de 10 quilômetros, não podem andar na condução que o governo paga. A verba vem sempre do governo federal, muitas vezes divide com o governo do estado, divide com as prefeituras, mas é preciso ter um pouco de calor humano para resolver esse problema. Um outro assunto que eu quero levar também ao conhecimento desta casa, em 2019, eu apresentei um projeto permitindo que os professores e demais servidores participassem da merenda escolar nos colégios municipais, públicos, enfim. Não é justo que professores e servidores não possam participar da alimentação escolar. Esse projeto já ficou parado um ano. Segundo consta, ele estaria agora na Comissão de Justiça, e eu sei que a Comissão de Justiça tem homens e pessoas honradas e dignas que podem precipitar logo a votação desse projeto. Olha, os professores, eu já vi professor tirar dinheiro do bolso para ajudar na merenda escolar. Muitos, já vi, eu já assisti isso. Muitos professores, mesmo ganhando ali pouco dinheiro, com algum atraso da merenda ou falta de tirar dinheiro do bolso de um salário miserável de professor. Olha, privar os administradores, aquele que faz a alimentação, de também participar, né, dessa alimentação que é distribuída, eu não conheço crime maior, eu não conheço injustiça maior. Então, eu queria fazer um apelo veemente à Comissão de Justiça para que colocasse logo esse processo, esse projeto para andar, para ser votado, discutido pelos ilustres senhores deputados, que eu acredito que todos conhecem esse problema. Todos sabem que não pode continuar, que temos que olhar para os professores, que temos que olhar para os professores e funcionários que muitas vezes não têm alimentação e são obrigados a distribuir alimentação e não podem nem provar, porque são proibidos. Isso, sinceramente, não é democracia. Isso é uma sacanagem. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, não poderia deixar de fazer aqui um grande elogio à Embaixada do Brasil, que cumpriu e tem cumprido durante essa guerra da Ucrânia um papel extraordinário. A deputada federal Norma interferindo em favor de 2 crianças com a mãe presa na Ucrânia, tiveram todo o apoio da embaixada por ordem do presidente Bolsonaro, no sentido de serem conduzidos até Varsóvia, para que o avião que o Brasil está mandando, e que chegou hoje, lotado com cerca de mais de 14 toneladas de alimentação e remédios, para socorrer os nossos irmãos da Ucrânia, tragam de volta essas famílias. E foram atendidos com o carinho de pai e de mãe. Então, é bom registrar que o Ministério das Relações Exteriores, o ministro França, o senhor embaixador e demais funcionários da Embaixada da Ucrânia estão prestando relevantes serviços aos brasileiros e nós queremos aqui, em meu nome, em nome da deputada federal Norma, render o melhor agradecimento ao governo federal, ao governo Bolsonaro, por esse ato de fé, de amor e de respeito à família dos brasileiros que estão precisando de muita ajuda nesse momento. Obrigado, senhores e senhoras deputados.
Muito bem. Próximo deputado inscrito, deputado Torino Marques. Horas e 34 minutos. Bom dia a todos que nos assistem na TV Assembleia. Bom dia aos deputados que se encontram aqui na Casa de Leis. Bom dia também ao presidente Dr. Hércules. Bom dia aos deputados que estão na plenária virtual. E os nossos gloriosos servidores. Olha, a polêmica tem sido, pessoal, sempre um tom marcante na gestão do governo Casagrande. Sempre polêmico. Pena que as vozes que se levantam contra as tiranias e absurdos que vem acontecendo no nosso estado não são apoiados ou apoiadas pela mídia. Está todo mundo abraçadinho, tapando o sol com a peneira. Por isso, hoje minha fala vai ser direcionada aos capixabas, ao nosso povo do estado do Espírito Santo. Vou olhar nos olhos dos nossos eleitores nesse exato momento e ser muito claro. Você que votou em mim, no meu mandato, ou você que me conheceu agora e vem acompanhando o meu trabalho, me conheceu há um bom tempo e vem acompanhando o meu trabalho nesta casa, na casa do povo, na sua casa. Saiba você que eu não mudarei jamais uma vírgula do meu posicionamento com a população capixaba. Não retrocederei de forma alguma e nem me calarei, mesmo que o que eu diga ou faça aqui não ganhe notoriedade nenhuma na mídia do meu glorioso Espírito Santo. Faço um apelo ao cidadão que, diante deste cenário que estamos vendo, em que grupelhos instalados na administração deste estado, o meu estado do Espírito Santo, ditam regras e colocam cabresto no nosso povo. Sejam muito bem lembrados nas próximas eleições do ano de 2022. Que fique a lição de que nem todo governante que se diz pelo povo está realmente, meu querido amigo Danilo Baense, com o povo ou está fazendo alguma coisa pelo povo. Ontem eu fiz um discurso diretamente combatendo as atitudes do secretário de Saúde Nésio, ou Amnésio, como alguns o chamam na rede social. Amnésio Fernandes, repudiando a sua tirania em manter um cabresto no povo, no nosso povo capixaba, com medidas imbecilizadas, como passaporte vacinal obrigatório para uma população que aceita ser vacinada. Se mais de 90% aceita ser vacinada, para que a obrigatoriedade do passaporte vacinal, senhor Amnésio? E também para que obrigatoriedade de máscaras? Logo em seguida, eu vi nas redes sociais também, e não na grande mídia, uma foto dele postada nas redes usando alegremente, comendo pequi, uma camiseta do Che Guevara. Uma camiseta do Che Guevara. Se vocês não viram, é só entrar na rede social do senhor Amnésio Fernandes. Longe de ser uma imagem bobinha, ostentar a foto de Che Guevara, além de ser filiado direto do Partido Comunista, traduz exatamente que o secretário segue a cartilha deles. Comunista. Se os ideais, abro aspas, revolucionários de Guevara fossem bons, eles não seriam um dos responsáveis por manter o povo cubano subjugado até hoje. Lá impera a lei do Estado contra o cidadão, sim, que coloca cabresto e cala a boca dos que tentam se levantar. Não estou inventando isso, não. É a história do mundo. Todos nós sabemos.
Então, se o senhor secretário idolatra esse tipinho de pessoa, de certo, não quer o povo livre. Ele quer mesmo encabrestar todo mundo. Óbvio que ele coloca a ideologia partidária e o seu ego acima da ciência, que é o seu que o seu cargo deveria tomar por base. Ele coloca o seu ego acima da ciência. Isso é um absurdo. Quanto ego, hein, senhor Amnésio Fernandes? Acorda, Espírito Santo, pelo amor de Deus. Não tapem o sol com a peneira. Não fechem os olhos para isto. Não aceitem isso calado de forma alguma. Lutem por sua liberdade e façam valer os direitos constitucionais mais básicos que custaram longos anos de luta para serem conquistados por nós brasileiros. São 9h39, senhor presidente. Muito obrigado pelo tempo que o senhor me concedeu aqui, mas eu quero dizer que não existe necessidade de obrigar as pessoas a usarem máscara, de obrigar as pessoas a terem o passaporte vacinal. O povo capixaba já sofreu e sofre muito, e infelizmente a imprensa capixaba está tapando os olhos, e essa conta vai ser cobrada se Deus, o nosso glorioso Deus, quiser. Que Deus abençoe o Espírito Santo. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, deputado Torino Marques. Próximo deputado inscrito, deputado Vandinho Leite. Presidente, só um minutinho, senhor presidente. O Teodorico Ferraz queria uma parte rapidamente. Foi não. É só da rapidez. Deputado, vamos entrar na justiça. Eu assino um mandato de segurança. Por que existe o passaporte para entrar no restaurante e não existe para entrar no ônibus lotado de gente transmitindo o vírus? Conte comigo para isso. Ok. Vai preparar e despesas. São atitudes absurdas de um verdadeiro comunista que está na Secretaria de Saúde do nosso Estado do Espírito Santo. Obrigado. Deputado Vandinho Leite. Está ausente. Deputado Adilson Espíndola. Cumprimentando Vossa Excelência, meu amigo deputado Dr. Hércules, que preside a sessão nesse momento, apenas desejar a todos os colegas um abençoado dia e devolvo a fala a Vossa Excelência. Obrigado, deputado. Próximo deputado inscrito, deputado Alexandre Chambinho. É ausente. Deputado Bruno Lamas. Deputado Bruno Lamas. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, servidores da Assembleia Legislativa, inclusive quero agradecer à mesa diretora pela publicação hoje do grupo de trabalho que vai labutar aí em relação à carreira, aos direitos, à vida dos servidores aqui da Assembleia. Faço parte dessa comissão. Quero também manifestar a minha participação, a minha preocupação, mas ao mesmo tempo a satisfação de saber que, com muita constância, nós estamos aqui votando projetos e ações, projetos que estão corrigindo carreiras e fazendo reposição salarial de várias categorias dos servidores públicos. E muitas ainda até o dia 30 de março, 31 de março, início de abril, chegarão. E todas terão a atenção desse parlamento, todas, como sempre teve, para que nós possamos votar com velocidade, com convicção, porque o nosso objetivo é esse, é melhorar a vida das pessoas. Senhor presidente, quero aqui, em relação à pauta da saúde, deixar o meu registro, a minha manifestação. O Espírito Santo é o Estado da nação com um dos melhores desempenhos durante a pandemia. Eu me refiro a número de leitos, leitos abertos, leitos de UTI, medicação, compra de vacinas. Isso é reconhecido
por mais de 70% dos capixabas. A boa gestão do governo do Estado, do secretário Nésio Fernandes e da sua equipe, que merece toda a nossa consideração pela luta, pela labuta, por liderar uma pasta sensível em um momento de pandemia mundial. Eu lembro que no início dessa pandemia, porque falar da pandemia hoje é diferente de pensá-la no seu início, onde para comprar uma máscara nós dependíamos da China, onde não haviam vacinas, onde tudo era diferente, tudo era novo e milhares de pessoas morrendo. Eu considero que a gestão da Secretaria de Saúde, ela é uma das melhores do Brasil. Então, defendo aqui a Secretaria de Saúde, defendo os profissionais da saúde, tudo que foi construído. Agora, nós vivemos um momento diferente. Nesse exato momento, pelo menos ao que parece, porque dessa pandemia, eu repito, pouco se conhece, as coisas começaram a melhorar. A vacina chegou, nós temos mais de 80% da população brasileira vacinada. O Espírito Santo é um dos estados que mais imuniza a sua população, mesmo existindo negacionistas. Negacionistas no Congresso, negacionistas no Parlamento, na sociedade. Existem pessoas que continuam insistindo em negar a vacina. Alguns não negam a vacina e pregam a imediata suspensão de medidas sanitárias. Eu entendo que saúde é coisa muito séria e uma decisão como essa tem que ser tomada em cima de estudos científicos, para que nós não possamos mais retroceder. Parece, eu repito, que estamos chegando próximo disso. O Rio de Janeiro autoriza a retirada de máscara, o Distrito Federal autoriza a retirada de máscaras, devem ter feito seus estudos, tomara que sejam decisões embasadas, mas com calma, com prudência, nós vamos alcançar nosso objetivo. Quem viveu e sobreviveu a essa pandemia até hoje, consegue suportar um pouco mais. O Estado tem tomado medidas importantes no controle, na retomada da atividade econômica, na atividade cultural, no esporte, passo a passo na assistência. E aí, para concluir, esse assunto é tão sério, mas tão sério, que nós nunca poderíamos deixar de lembrar das milhares e milhões de pessoas que morreram, dos inúmeros amigos que nós perdemos. Apesar de todo o esforço da comunidade médica, da medicina, dos profissionais, dos enfermeiros, da luta, de tudo, muitas pessoas se foram, pessoas próximas, e muitas delas porque não tiveram direito à vacina, pessoas que morreram pouco antes de ser vacinadas. Ah, mas morre gente que tomou vacina. Olha a proporção. Recentemente vi uma matéria, doutor Hércules, de um idoso de mais de 100 anos, vacinado, pegou o Covid recentemente e sobreviveu. Então, prudência, sabedoria, discernimento, calma. Não podemos fazer da pandemia um cavalo de batalha, não podemos fazer da pandemia um palanque político, porque se tem uma coisa que o brasileiro não vai perdoar, e aí quando a conotação é política, são pessoas que usam da pandemia autoridades, lideranças, para poder fazer política. Saúde é coisa séria. Saúde não pode ser palco para debate político. Viva as famílias, viva a vida, viva a vacina, a paz de Cristo para todos e vamos em frente. Deputado Bruno. Próximo orador, deputado Capitão Assunção. Já acabou o tempo? Eu quero deixar registrado aqui, eu quero coadunar minha fala com a fala do deputado Teodorico Ferraço. Ontem ele fez um pronunciamento demonstrando o que está acontecendo com a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. E dessa forma também quero
entrar em sintonia respeitosamente com o presidente, Dr. Hércules, que também fez um retrato sobre a Santa Casa. E eu queria que vocês ouvissem o vereador Ari Correia. Ari Correia está fazendo um trabalho muito bom de parlamentar, digno de um grande parlamentar, denunciando as hipocrisias que o prefeito de Cachoeiro tem feito. Então, só um instantinho ali. O vereador Ari está sofrendo uma pressão muito grande em virtude disso, por querer defender o povo de Cachoeiro. E eu, nesse momento, estou com o vereador Ari, que vai falar por um brevíssimo tempo, Ari. Eu tenho somente 3 minutos aqui na tribuna da Assembleia. E eu queria que você falasse do que está realmente acontecendo, depois daquela grande exposição que o deputado Teodorico fez, depois do que o presidente da Comissão de Saúde, deputado Dr. Hércules, falou. Eu queria que você se pronunciasse aqui na tribuna da Assembleia, meu amigo. Pode falar. Bom dia a todos os deputados, né? Meu respeito aí ao presidente, a todos os deputados, obrigado, Assunção, pela fala. Cachoeiro hoje está acabando, está derretendo como se fosse um pote de manteiga no sol quente. E a Santa Casa não é diferente, está acabando por causa de promessas que o governador Renato Casagrande fez a Cachoeiro e não cumpriu. Fez uma promessa de 5,5 milhões para tirar a Santa Casa do buraco, depois fez um aditivo de mais de 1.250.000 e não cumpriu até agora. Essa promessa foi feita o ano passado, em maio do ano passado, e até hoje não cumpriu nada. E a Santa Casa vem sofrendo as penúrias com atraso de pagamento de funcionários, com a falta de medicamento e etc. Tem pessoas lá dentro há 3 meses precisando operar e não opera. E a falta de vagas por causa desse dinheiro que o Renato Casagrande prometeu e não cumpriu até agora. Então Cachoeiro está sofrendo muito e eu faço um apelo, não só ao Ferraz, que é de Cachoeiro, ao deputado Massu, mas a todos os deputados do Espírito Santo, que nos ajude, Cachoeiro. Cachoeiro está sofrendo, senão a Santa Casa vai fechar as portas. Nos ajude, deputados. Nós estamos sofrendo. Cachoeiro está morrendo, a Santa Casa vai fechar as portas se vocês não tomarem uma posição de nos ajudar. Intervir na Santa Casa para que a Santa Casa não venha fechar e o povo não venha morrer, porque já estão perecendo nas filas, porque não tem vaga e os médicos já estão fazendo aquela operação tartaruga porque, coitados, não estão recebendo e os funcionários também não. Obrigado, vereador Ari Correia. Eu tinha hoje eu ia aproveitar esse pronunciamento para falar justamente sobre o que está acontecendo, sobre a situação do passaporte sanitário, que nós estamos nos livrando, falar sobre a decisão da Justiça que está nos livrando do passaporte sanitário, mas eu deixei esse tempo reservado porque eu acho primordial o trabalho que você tem feito em Cachoeiro, em defesa do povo de Cachoeiro, e eu tinha que fazer isso em respeito ao povo de Cachoeiro, em respeito ao deputado Teodorico, que ontem explanou muito sobre essa situação. O deputado Dr. Hércules também fez essa defesa da Santa Casa, do povo de Cachoeiro, e principalmente ao seu trabalho que você tem feito em prol do povo de Cachoeiro. Obrigado, Ari, por você ter atendido a minha ligação. Estou sempre à sua disposição, estou sempre à disposição do povo de Cachoeiro. Obrigado, presidente. Obrigado, Assunção. Obrigado, Ari Correia. É o deputado Ferraz que está falando. Muito bem, deputado Ferraz. Agora o próximo orador é o deputado Carlos Von. O deputado também tem 5 minutos. Senhor presidente, um governo que nomeia um cidadão para presidir um banco estadual e no dia seguinte esse cidadão é preso, obviamente que a gente não pode falar que trata-se de um governo sério. Um governo que nomeia o senhor Munir Abud para presidente do Bandes,
Obviamente também que não é um governo sério. E não adianta o governador dizer que ele não conhece quem é o senhor Munir Abud. Conhece sim, até porque o senhor Munir Abud foi procurador do município de Anchieta e o governador tem casa em Anchieta. Então basta ele perguntar para qualquer um na cidade quem é Munir Abud, que a população de Anchieta vai dizer. Apesar de Munir Abud ser de Guarapari, por isso que eu conheço bem também, mas assumiu esse cargo em Anchieta. Colocar um cara como esse Weidson Ferreira, diretor da Cesan, para ganhar mais de R$35 mil. Por isso que a Cesan hoje se encontra nessa situação de destruição total. E aqui não estou me referindo aos técnicos da Cesan, nós temos grandes técnicos efetivos, servidores efetivos da Cesan, que infelizmente não são prestigiados. Hoje, quem está no comando da Cesan, quem está tomando as decisões estratégicas da Cesan, são politiqueiros, pessoas que não têm a mínima capacidade para estar ali, apenas estão ali para fazer negócio, a verdade precisa ser dita. Coloca cidadão como esse Fábio Damasceno, para assumir uma secretaria importante no nosso município. E como praticamente o primeiro-ministro desse governo, o senhor Thiago Hoff, que também é de Guarapari, eu posso falar que eu conheço bem. Então, um governo que tinha tudo para voar, pegou o Estado na melhor situação financeira e fiscal do nosso país. Fez um acordo com a Petrobras e colocou mais... Senhor presidente, está me ouvindo? Voltou agora. Acho que deu uma falhada aqui, mas voltou. Colocou mais de R$1 bilhão da Petrobras no caixa, tinha tudo para fazer história. O governador Casagrande optou ir por um caminho que realmente está sendo um desastre ao povo capixaba, ao Espírito Santo. E não poderia deixar de mencionar também esse secretário de Saúde, Fernandes. Eu vi um parlamentar governista falar em estudo científico, que não existe estudo científico para comprovar a eficácia do lockdown. Acho que existe estudo científico para comprovar esse famigerado passaporte sanitário. Não existe absolutamente nada. Existe apenas uma ideologia que esse secretário de saúde carrega com ele, uma ideologia fracassada, uma ideologia comunista, que realmente não vai levar o Espírito Santo a lugar nenhum, a não ser ao fracasso total. Então, torcer para acabar logo esses 9 meses restantes do governador Casagrande, que a população acaba tendo discernimento para realmente escolher um líder de verdade que vai lutar pelo nosso povo. No mais, presidente, quero agradecer pela oportunidade, um forte abraço, e que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. Próximo orador inscrito, deputado delegado Danilo Baense. Aliás, antes é o deputado Dari Pagung, por favor. Deputado Dari Pagung, ausente. Deputado Danilo Baense. Presidente, doutor Hércules, bom dia para Vossa Excelência, bom dia para os senhores deputados e deputadas, todos que nos acompanham pela TV, Assembleia e aos servidores dessa casa. Presidente, quero parabenizar a Vossa Excelência pela luta incansável, juntamente com o doutor Hércules, capitão Assunção, que falou agora mesmo, a respeito da Santa Casa de Cachoeiro de Itapiri. Nós temos procurado dar a nossa contribuição, não somente cobrando, mas também destinando emendas, doutor Hércules. Vejam, no primeiro ano do nosso mandato, destinamos R$1 milhão, que era o valor das emendas. Só foi pago R$55 mil de R$1 milhão. Agora, o ano passado, nós tivemos aí R$1,5 milhão, de emendas. 100 mil para Zapaz, 55 mil para Pessalozzi, casas lares, abrigos, albergues, abrigos de idosos, obras sociais, união de cegos, 430 mil. Fundações, hospitais, incluindo a Santa Casa, R$500 mil. Esporte e lazer, 180 mil.
Turismo, 65 mil. Defesa Civil de Vila Velha, que é a minha terra natal, 100 mil. Meio Ambiente, 20 mil. E Cultura, 50 mil. Sabe quanto foi pago, doutor Hércules, até agora? Nem um centavo. E muito pelo contrário, Torino, estão encaminhando as pessoas para o nosso gabinete para reclamar no gabinete. Isso realmente é um absurdo. Então nós queremos dar a nossa contribuição, mas não conseguimos. No primeiro ano, quando indicamos lá um valor de 100 mil reais para o hospital evangélico, não foi pago nem um centavo. A ajuda quem deu foi a doutora Soraya Manato, doutor Hércules, que através da verba federal, das emendas federais, ela encaminhou 750 mil reais que nós pudemos fazer a entrega lá no Hospital Evangélico de Vila Velha, que tem ajudado a muita e muita gente. Então, deputado Teodorico Ferraz, a nossa parte nós estamos aqui tentando fazer, mas nem o que é direito do deputado está sendo respeitado. Torino Marques, com certeza, não teve nenhuma emenda paga. Capitão Assunção também nenhuma emenda paga. Muito pelo contrário, no dia que o governador veio prestar conta, o Torino cobrou do governador aqui prestando contas. E qual a resposta que ele teve? Na política, você tem que escolher um lado, e você escolheu o lado errado. Pela ordem. Pois não, deputado Torino. Eu considero as atitudes do governador Renato Casagrande e também do seu secretário Davi Diniz como se fosse, na família, um pai que trabalhou a vida inteira, construiu um império ou construiu alguns bens e ele sofre hoje de Alzheimer, precisa de ser cuidado pelo filho. E esse filho é aquele filho bastardo que, ao invés de ajudar o pai, ele rouba toda a sua fortuna. Aonde eu quero chegar? O governo do Estado, o dinheiro de emenda parlamentar destinada por um deputado, é a mesma coisa que você ter um pai nessa situação, hoje doente, e o seu tutor, que é o governador, que tem a chave do cofre, que tem que pagar emenda, que o dinheiro não é dele, o dinheiro é de ICMS do povo, e ele remaneja esse dinheiro, dá para quem ele quer e não utiliza para cuidar da própria saúde do seu pai, que é a saúde da população do Estado do Espírito Santo. Esse dinheiro, doutor Hércules, é de ICMS do povo, que o deputado tem a prerrogativa da emenda parlamentar. Essa emenda nós destinamos para algumas associações, como o deputado Danilo Baense o fez e também como eu fiz, e o governador somente pede ao secretário, remaneja sem a anuência do próprio deputado. Isso é uma falta de respeito. E quando eu fiz esse questionamento na prestação de contas, eu estou morrendo de vontade que o governador venha prestar contas aqui, porque eu tenho muitas perguntas para fazer ao senhor governador, olho no olho, de homem para homem. Aonde está o dinheiro das nossas emendas parlamentares? O que o senhor faz? Só paga para aliados do senhor? Por isso que eu falo, eu sou oposição. Oposição é vossa excelência, com todo o Estado do Espírito Santo. Uma vergonha o governo Renato Casagrande para o Espírito Santo. Desculpe eu tomar seu tempo. Muito obrigado, deputado Torino Marques. Então, nesse momento, presidente, eu conclamo ao governo do Estado para que respeite essas entidades, e pague as emendas, que é um direito do deputado, e nós estamos encaminhando para órgãos importantíssimos do Estado do Espírito Santo, como a Santa Casa, a Paz e outros órgãos. O segundo ponto, presidente, que eu queria tocar aqui, se Vossa Excelência me permitir mais um minutinho, são as indicações que nós fizemos hoje, 183 indicações da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, a qual tenho como vice-presidente o deputado Capitão Assunção, também membro efetivo, deputado Torino Marques, Carlos Von e também o deputado Luciano Machado. Foram 183 indicações que nós fizemos, 15 para que os municípios instituam medidas para proibir que instituições de ensino público e privado promovam atividades e eventos escolares que estimulem o sexo precoce e a erotização infantil. Doutor Hércules, o ano passado, somente de janeiro a outubro, nós tivemos 226 partos de adolescente, criança e adolescente, até 14 anos. 226 partos e 11 abortos.
e nos 2 últimos anos, mais de 3.500 ocorrências de violência contra a criança. Só na DPCA aqui em Vitória, nós estamos com mais de 5.000 ocorrências em andamento. Nós fizemos também, doutor Eco, 72 indicações para que os municípios trabalhem para fomentar processo legislativo para a implantação do programa Maternidade Segura. 30 indicações para que os municípios trabalhem para fomentar processo legislativo para a implantação do programa Gravidez Responsável. E, finalmente, 66 indicações para que os municípios trabalhem para promover campanhas de orientação contra a violência física e psicológica de crianças e adolescentes. Muito obrigado, presidente. Tenham todos um bom dia. Bem, deputado Danilo Baense. Próximo orador inscrito é esse deputado que vos fala. Eu peço ao deputado Danilo Baense, que já está aqui do meu lado, para assumir a presidência. Senhor presidente, prezados colegas deputados, os que estão no sistema virtual e os que estão aqui no plenário, o deputado Capitão Assunção, o deputado Torino Marques, deputado Danilo Baense presidindo, deputado Bruno Lamas, são os deputados aqui no plenário, os demais, mais uma vez que estão no sistema virtual, o nosso bom dia. Quero abraçar todos os servidores da nossa casa, mandar um recado também para a comunidade surda, através hoje da Gisele Pontes, que está ali transmitindo a nossa fala, e Eliana Burgarelli também, as duas moças que estão fazendo com que a comunidade surda possa entender o que nós estamos falando aqui. É muito importante essa acessibilidade, que eu agradeço ao presidente Érico Mussi por essa compreensão, que é um pedido nosso de muitos anos também, e ele atendeu essa comunidade. Então, eu quero dizer da satisfação da gente estar aqui de manhã, 10 horas e 5 minutos, mas também, ao mesmo tempo, vou demonstrar a minha tristeza por a pauta ter sido trancada. Realmente é muito ruim, tantos projetos que a gente poderia apreciar, e nós, daqui a alguns minutos, a sessão vai terminar e nós poderíamos ficar até meio-dia. Então, na verdade, isso não é bom para casa, não é bom para quem obstrui a pauta, enfim, não é bom para ninguém, não é bom para o povo também, sabe? Não é bom para o povo não gosta disso. Então, nós precisamos realmente lembrar de que nós devemos satisfação ao povo, naturalmente, nós estamos aqui porque o povo votou no nosso nome, de todos os 30 que estão aqui, e é preciso que a gente olhe também essas pessoas que nós defendemos aqui, que nós possamos olhar com bastante respeito e dedicação. Mais cedo eu falei sobre a Santa Casa de Cachoeiro, o deputado Ferraço, o deputado Capitão Assunção, outros falaram também. A gente, na verdade, a dívida que a Santa Casa de Cachoeiro tem hoje não foi o governo que fez, a gente sabe disso. 150 milhões, deputado Torino, foi o que foi apresentado numa comissão que nós tivemos em Cachoeiro, com o deputado Teodorico, deputado Luciano Machado, deputado Emílio Mamere, deputado Pastor Mansur, acho que fomos nós que tivemos numa comissão, e assistimos lá um projeto de recuperação financeira da Santa Casa em 10 anos. Fizeram uma projeção que pagaria essa dívida com 10 anos. Sinceramente, com muito respeito aos economistas que fizeram aquilo, eu não entendo nada de economia, mas, por favor, eu sou técnico de contabilidade também, entendo um pouquinho. Não entendo igual um economista. Mas não vai pagar, não vai pagar. Em 10 anos, em 20 anos, não vai pagar, principalmente com os preços praticados pelo SUS. Não tem condições de pagar. Então, mais uma vez eu digo, o governo não tem culpa dessa dívida que tem lá hoje.
O governo não tem culpa. Estou cansado de falar isso aqui. Mas, na verdade, se a Santa Casa de Cachoeiro fechar, não tem dúvida que vai cair no colo do governo. Então, qual a proposta que eu fiz e continuo fazendo? Que o governo faça requisição administrativa do hospital, faça essa requisição, assuma o hospital, parcela esse débito e depois coloca alguém lá, uma entidade sem fins lucrativos, podemos citar aqui, por exemplo, a EBS, que administra o Hospital Evangélico de Vila Velha, Maternidade de Cariacica, Hospital Dr. Jaime de Santos Neves e também hoje o Hospital São Lucas, que você, há quanto tempo, deputado Torino, há quanto tempo que você não vê na televisão uma notícia ruim com relação ao Hospital São Lucas? Era notícia todo dia, hoje você não vê mais. Por quê? Porque a EBS tem uma capacidade, uma competência de muitos anos de administrar esses hospitais. Imagina os senhores do Hospital Dr. Jaime dos Santos Neves, um hospital com mais de 400 leitos e que a EBS vem administrando. O Hospital Evangélico de Vila Velha é um orgulho para nós todos. Então, é preciso que a gente sente, mais uma vez, deputado querido Dari Pagung. Não é Hércules que está pedindo, vou repetir, há 2 semanas atrás, o bispo de Cachoeira, Dom Luiz, pediu audiência com o governador e não estamos conseguindo. Eu não vou pedir audiência com o governador porque não foi eu que pedi, eu trouxe o recado do bispo para o meu líder aqui, ainda hoje falei com o vice-líder também, sobre isso. É preciso que o governo receba o bispo de Cachoeiro para falar sobre a Santa Casa. Mesmo que o governo dê resposta, eu não posso assumir, não posso ajudar, mas tem que receber. O bispo precisa desse respeito. Infelizmente, não está tendo nesse momento. Então, eu quero lamentar e dizer, mais uma vez, que nós estamos à disposição, não só a Comissão de Saúde, os deputados, especialmente do Sul, que nós estivemos lá, aguardando ainda o pronunciamento do nosso líder, nosso querido líder Dari Pagung, que ele possa intermediar essa audiência com o governador o mais rápido possível. Não vamos esperar a Santa Casa de Cachoeiro fechar. Vai ser muito ruim para todos, para o sul do estado. A Santa Casa é o para-raio. Eu conheço muito bem, trabalhei na Santa Casa há 20 anos. Entrei na Santa Casa lavando o chão, tenho minha carteira assinada lá no meu gabinete para quem quiser ver. E saí de lá como médico e saí como advogado também. Isso eu devo à Santa Casa, então eu não posso, nesse momento, deixar a Santa Casa de lado, virar as costas para a Santa Casa. Esse é o meu apelo. Muito obrigado, presidente Danilo Baense. Obrigado, doutor Hércules. Eu passo a palavra agora ao doutor Emílio Mameri e retorno aqui à presidência ao meu amigo doutor Hércules Silveira. Não, você tem. Não, você tem uma patente maior. Patente sua é de delegado, rapaz. Eu sou soldado. Com a palavra, então, o deputado doutor Rafael Favato. Obrigado, deputado doutor Hércules, que muito bem falou aí, em virtude da Santa Casa de Cachoeiro, que sempre fez um excelente trabalho. Estou solidário nessa luta com o deputado Ferraz, deputado Hércules, deputado Mansur, os deputados da região sul do estado, que querem ver um benefício para a nossa população. Na realidade, como o próprio Hércules falou, né, são 150 milhões de dívida, quase para construir outro hospital. Mas nós não podemos deixar a Santa Casa fechar as portas. Devemos sim dar as mãos e ver um novo modelo de gestão, igual o deputado Hércules falou, para melhorar aquela região. Quero parabenizar aqui, ontem foi o Dia das Mulheres, e muitas homenagens no dia de ontem.
mas nós não podemos nos restringir ao dia de ontem. Todos nós devemos estar atentos, cada um de nós, homens e mulheres, para valorizar cada vez mais as nossas mulheres, as nossas esposas, as nossas irmãs, as nossas filhas, nossas amigas e a todas as mulheres que nos cercam. Então, isso é o nosso recado. Obrigado, deputado Hércules. Muito bem, deputado Dr. Rafael Favato. Deputado engenheiro José Esmeraldo. Senhor presidente, doutor Hércules, Brilhante, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 19.2, internautas do site da Assembleia e do canal YouTube, bom dia. Eu vou me referir hoje à insegurança no campo, a parte dos agricultores, produtores rurais estão redobrando cuidados e atenção para a colheita do café em municípios do interior do estado. A colheita do café começou em municípios do interior do Espírito Santo e é importante que se diga, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, a estimativa da safra de café arábica e robusta no país deve variar de 57 a 62 milhões de saca, o que representa um aumento de 25,8% em comparação ao volume colhido na temporada passada. A colheita do café é uma das atividades mais importantes na cafeicultura e normalmente demanda bastante mão de obra e equipamentos para ser realizada em tempo hábil. Por isso, uma das principais bandeiras do nosso mandato é o amparo e o constante apoio ao homem do campo. Quando destinei e tenho destinado, por meio de emendas parlamentares de minha autoria, máquinas de pelar café, secador, equipamentos agrícolas essenciais para a exploração da atividade cafeicultora, veículos utilitários para o escoamento, caminhões e outros tipos. Tenho recebido informações de que tem aumentado e muito, esse é o problema, o número de furtos na zona rural. Vários produtores rurais têm sofrido com a sensação de insegurança do campo. Sabemos que a criminalidade hoje está em todo lugar, mas em locais onde criminosos sabem que tem maior facilidade com as nossas comunidades rurais, ele tem agido com frequência. É importante que se diga essa insegurança para o homem do campo. Como membro efetivo da Comissão de Agricultura, gostaria de reconhecer todo o meu apoio à atitude adotada pelo governo diante da Operação Colheita 2021, que consiste em reforçar o policiamento ostensivo da região rural durante o período de colheita do café, cana-de-açúcar, abacaxi e outros cultivos que ocorrem entre os meses de junho e novembro. Gostaria de anunciar para todos os agricultores, familiares e produtores rurais
que serão empregadas 200 viaturas em todo o estado, sendo 110 em escala extra. O investimento é de R$ 1 milhão e quase R$500 mil. O objetivo desta ação é aumentar a segurança dos produtores rurais durante o período, por conta da migração de pessoas, além da maior circulação de mercadorias e valores das regiões produtoras do estado. A Polícia Militar fará o reforço do policiamento buscando maior estreitamento da relação com os moradores do meio rural, bem como intensificar ações de abordagem a veículos e pessoas e também ações conjuntas com outros órgãos, entre eles a Polícia Civil e a Secretaria de Fazenda. Então a minha fala aqui hoje se refere ao homem do campo, ao agricultor, ao herói, ao cara que levanta 4 horas da madrugada para poder plantar, tratar e depois colher. Só tem que na colheita, o que está acontecendo é que muitas pessoas dentro do nosso estado são abordadas por criminosos. E o homem do campo, o que ele sabe fazer, e muito bem, é trabalhar. Então ele tem que ter o apoio do Estado, tem que ter o apoio da Polícia Militar, tem que ter o apoio da Polícia Civil, tem que ter o apoio da Secretaria de Fazenda, para que ele possa trabalhar em tranquilidade. Então esse é o nosso pedido. Recentemente eu fui numa região importantíssima no estado de Coporanga, e lá eu tive a oportunidade de presenciar policiais militares dando a cobertura com a sua viatura, né, ali aos agricultores. Mas nós sabemos que existe deficiência em alguns municípios do estado do Espírito Santo, principalmente aqui na região sul. Por isso que fica o nosso apelo do deputado estadual Zé Esmeraldo. Precisamos ter mais presença da Polícia Militar nesses locais tão importantes para a vida e para que eles possam retirar o seu produto sem serem assaltados, roubados, e muitas vezes eles são até mortos. Esse é o apelo. Nós temos a obrigação de vir aqui da tribuna da Assembleia Legislativa ou da onde quer que seja fazer a nossa fala em prol dos homens do campo. São os homens que trazem o produto para as nossas mesas. E nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação de pedir ao governo. Uma parte. Com certeza. Marcelo Santos, eu quero, na verdade, parabenizá-lo por esse brilhante pronunciamento. Vossa Excelência tem toda a razão. Eu quero dizer que eu faço coro, quero dizer que foi um discurso mais sensato com relação a essa área que eu já ouvi. Quero cumprimentar todos os colegas deputados, mas aqui um cumprimento especial a você por essa manifestação importante dessa ação que o governo adotou, mas que precisa ser mais incrementada. E pela sua palavra, eu quero me somar a ela e parabenizá-lo. Quero agradecer ao amigo que também tem uma grande responsabilidade, tem trabalhado também em prol do homem do campo. Eu sou testemunha, deputado Marcelo Santos. E nós podemos nos somar, porque nós temos esse objetivo. Agora mesmo tivemos com Vossa Excelência lá em Una, tivemos lá uma reunião importante com o prefeito Romário, né? E a gente vê a toda hora as pessoas pedindo aos deputados, eu sei que a Vossa Excelência, que está aí também colaborando com a nossa fala, com a sua inteligência, a sua competência, né? Eu quero também agradecer e dizer que é realidade. O homem do campo hoje, ele está assustado. Nós não podemos deixar o homem do campo assustado, senão ele sai lá do interior e vem para a cidade.
né? E na cidade aqui, na periferia da Grande Vitória, aqui não tem cafezal, aqui não tem bananal, aqui não tem abacaxi, aqui não se produz isso, se produz lá. E nós trazemos para cá e nos alimentamos. Por isso que eu estou fazendo esse apelo ao governo do Estado, que está fazendo a sua parte. Mas é importante que ele fique atento, porque tem locais que ainda a polícia está precisando chegar. E nós, como deputados estaduais da base do governo, como o Marcelo Santos também é da base do governo, temos a obrigação e o dever de fazer a nossa fala como representante de uma parcela significativa da população do Estado do Espírito Santo. Por isso, eu peço esse reforço ao meu querido amigo presidente, doutor Edson, que eu tenho certeza que é o pensamento dele também, um homem que começou lá de baixo. Você não pode começar a casa pelo telhado, tem que começar pela base. O doutor Edson começou pela base. Reforço na segurança para o homem do campo. Os cafezais, os abacaxis, os bananais, eles têm que ter esse apoio, porque o trabalhador vai lá para trabalhar, ele não vai armado. E quem tem que dar segurança é o Estado. Muito obrigado. Bem, deputado José Esmeraldo. Deputado doutor Ex, presidente, eu peço a palavra pela ordem. Pois não. Eu estou aqui a quase 2 metros de distância de Vossa Excelência está de máscara, então eu vou retirar a minha para a dicção ficar melhor. Senhor presidente, o meu pedido, muitas pessoas acompanham a sessão da Assembleia Legislativa através da TV Assembleia e também dos outros canais de comunicação. E eu sempre tenho muita preocupação com a imagem que o parlamento passa. Aqui é lugar de falar, aqui é lugar de construir, aqui é lugar de fiscalizar, de legislar, de representar. Mas até para isso é preciso bom senso. Então foram feitas aqui algumas falsas afirmações em relação ao Estado do Espírito Santo. E quando nós mesmos, não que não é o meu caso, criticamos o Estado que nós vivemos de forma equivocada, é remar contra a maré, jogar contra os capixabas. E aí eu faço aqui algumas observações. O Espírito Santo é um Estado equilibrado, é um Estado organizado, é o Estado com maior número de recursos em obras de infraestrutura, proporcionalmente do Brasil, inclusive na educação. É nota A no Tesouro Nacional, um patrimônio dos capixabas. Isso não se conquista à toa, isso se conquista com boa gestão. É o Estado mais transparente do Brasil. E transparência combate corrupção, transparência é tudo de importante de quem faz gestão pública. É um Estado que tem o menor índice de mortalidade infantil do Brasil. O segundo estado mais competitivo do Sudeste, para quem quer investir aqui. E olha que no Sudeste tem gigantes como Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Um Estado municipalista, a forma de se governar o Estado é municipalista. Basta observar os diversos editais da educação, da cultura, do esporte, para a educação especial, que o governo faz constantemente em parceria com os municípios, independente da bandeira, se é azul, amarela, vermelha, cor de abóbora, verde. É um Estado que gradativamente vem fazendo a reposição salarial dos seus servidores. Tem estado por aí parcelando o 13º em 10 vezes. Basta olhar as diversas categorias, como a Defensoria Pública do nosso Estado, que tiveram o pleito atendido, e o quanto que esse parlamento se esforça e o governo se esforça para ir reorganizando e fazendo a reposição salarial. É um Estado que se preocupa com o efetivo das forças de segurança, que estava defasado sem concurso. Estado que tem concurso para Polícia Civil, para delegado, para escrivão, que tem concurso para Polícia Militar, que está aos poucos fazendo a recuperação do efetivo e salarial. Ainda longe do ideal, mas avançando. É o único Estado da nação que tem um programa próprio, doutor Ecos, de complementação de renda. O Espírito Santo tem o Bolsa Capixaba. É um dos poucos estados, só temos 3, que tem um banco público estadual, que é o Banestes. Então, tem que ter muito cuidado.
muito cuidado ao afirmar, o Espírito Santo é um exemplo de gestão para o Brasil. Nenhum governo é tão bom que não pode ser melhorado, mas também nenhum governo é tão ruim que não se possa se fazer registros como esse. Pessoas elogiam em silêncio, mas criticam em voz alta. A crítica dá a quem critica a falsa ilusão de superioridade. Então, calma, prudência e equilíbrio, que é isso que o Espírito Santo precisa e os capixabas merecem. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Bruno Lamas. O último orador inscrito foi o deputado engenheiro José Esmeraldo. Estamos chegando ao final da nossa sessão. São 10h29. A sessão poderia ir até às 12 horas. Infelizmente, a pauta foi trancada pelo veto que não foi apreciado. Para quem não sabe, está em casa, quando o veto não é apreciado, a pauta é trancada, não podemos votar nenhuma matéria. Por isso, a sessão está terminando tão cedo. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária, híbrida, virtual e presencial, será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje, e convido aos senhores deputados e senhoras deputadas para a próxima, que será solene, hoje, dia 10, ou melhor, será amanhã, quinta-feira, dia 10, às 19 horas, em homenagem aos profissionais de educação física, conforme requerimento do ilustre deputado engenheiro José Esmeraldo. Naturalmente aprovado em plenário, está encerrada a sessão, vamos em paz e com Deus, e com certeza semana que vem nós votaremos tudo. Vamos soltar a pauta, está encerrada a sessão. Termina aqui a transmissão ao vivo da sessão ordinária. A pauta de votações continuou trancada, já que no primeiro item, um veto total do governo a projeto do ex-deputado Lorenzo Pasolini, que propõe a implantação de botão do pânico nas escolas públicas e privadas, a Comissão de Justiça se prevaleceu do prazo regimental. Com isso, os demais itens da pauta não puderam ser apreciados, entre eles um projeto de lei que concede reajuste aos inspetores penitenciários. Mais informações sobre a sessão de hoje você confere no nosso portal de notícias e às 10 da noite no Jornal Panorama. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Continue com a nossa programação TV Assembleia mais perto de você.